fazem a categoria na vida real do jornalismo noticiário. Bom, eu quero falar sobre essa questão do surgimento dessas novas mídias e como que elas podem servir para garantir a vida dos profissionais, né? Quer dizer, a questão da sustentabilidade das novas mídias. Eu acho isso uma das questões mais importantes, mais interessantes, mais instigantes da nossa época. Porque, de fato, por tudo isso que a professora falou, o jornalismo no Brasil, especificamente, vive uma crise mais aprofundada do que a crise que nós temos em outros países. Porque a crise que nós temos em outros países é aquela crise pela disputa que é vigente atualmente entre os jornalões tradicionais, as televisões tradicionais, as mídias tradicionais, e isso tudo que surgiu em decorrência da internet. Como disse o Humberto Eco, tem um monte de idiotas disputando a primazia da comunicação com os profissionais, com as pessoas que têm conhecimento, mas eles têm o direito de fazer isso nas redes sociais. E seria uma estupidez, seria lutar contra o espírito do tempo, se já fala, não, agora vamos estudar todo mundo que está falando, sem ter o diploma, ou sem ter passado por uma redação, ou qualquer coisa. Primeiro, estúpido; segundo, seria uma censura; terceiro, seria uma turbulência. Então, a questão para a gente, eu acho, desculpa, só complementando, e o problema que é geral, que é a decorrência da chegada dessa nova tecnologia para as amplas massas, que impôs uma crise grande ao jornalismo de todo mundo. No Brasil, se acusou ainda mais com o fato de que toda a mídia, a grande mídia, escolheu virar um partido político. Vocês sabem disso. Quer dizer, escolheu aquilo que já era ruim, ou já seria ruim dos profissionais de imprensa, ficou pior quando eles pegaram as grandes redes, resolveram se implicar num discurso único e golpista, e contra os direitos dos trabalhadores, e contra os direitos sociais e tudo isso. Então, eu entrei numa época no jornalismo, e eu acho que é importante a gente saber essa distinção. Eu entrei numa época no jornalismo em que a gente não entendia muito bem por que acontecia isso, mas havia uma disputa encarniçada entre os veículos de comunicação. Eu trabalhava na Folha e a gente achava um maior barato a gente pegava um erro no Estadão e vice-versa. Quando eu fui para a Veja, a gente pegava e defendia pontos de vista completamente diferentes da Square, e as Square diferentes. E havia torcidas pela Square, torcidas pela Veja, torcida pela Folha, torcida pelo Estadão, e esses jornais, bem ou mal, encarnavam o espírito dessas torcidas. Em São Paulo, por exemplo, o Estadão era o jornal mais conservador, a Folha era o jornal da universidade que estava, e dos movimentos sociais, porque era quem estava apoiando as diretas já, por exemplo. Então havia uma distinção grande entre esses veículos. A Folha era contra a Globo, que era contra a Folha em livre. Mas isso tudo acabou. Quer dizer, o fato é que essa disputa que havia não existe mais. Então, seja porque os negócios mudaram, os negócios deles mudaram. Então, a Folha virou sócia do Estadão em uma série de negócios. Por exemplo, a distribuição de jornais, que é simplesmente um negócio fulcral. Quer dizer, uma das disputas maiores que havia entre a Folha e o Estadão era ver, por exemplo, quem chegava primeiro na banca. E isso não é uma disputa pequena, se você pensar no mundo analógico. Quem chegava primeiro na banca ficava mais tempo em exposição na banca, portanto vendia mais. Então, no entanto, hoje são sócios. A Veja e o Estado, a Veja e a Square, bom, a Square deixou de ser um veículo para ser
uma coisa que em São Paulo, por exemplo, nós chamamos de Quanto É. A revista Quanto É hoje deu isso, deu aquilo, deu aquilo outro. Quem pagou, levou. A Veja virou um panfleto fascista. E a gente sabe que é um panfleto fascista. A Veja não é uma revista que tenha um mínimo hoje de credibilidade para além dos consultórios bancários e dos consultórios médicos. E uma classe média feroz que adota aquilo como a expressão do seu modo de vida. Agora, é diferente de uma situação que a gente vivia antes. Podia até odiar uma reportagem que a Veja publicasse, mas você leria, porque aquilo lá era importante para você conversar, aquilo lá era importante para você brigar. Hoje em dia, um monte de gente simplesmente falou: eu não leio mais, me faz mal, acabou, não quero mais saber. E vice-versa. Então, eu acho que o mais importante é o fazer das redações. O fazer das redações, que antes era uma competição louca pela notícia, o que virou é o seguinte: é um vazamento hoje. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que nós vivemos um jornalismo de vazamentos, a tal da investigação do jornalista debruçado em papéis, é tudo para inglês ver, saber. Então, é a fonte que é a fonte que você, para usar uma expressão chula, que você puxa o saco descaradamente dessa fonte, para que ela não vire as costas para você. Se ela virar as costas para você, vai para o outro jornal, você vai ver os furos. Então, é uma submissão do jornalista à fonte. Então, você publica aquilo, em geral, essas fontes escolhem os seus veículos, escolhem quem é mais submisso e para quem eu vou passar, que vai garantir a maior exposição do que eu estou passando. E eu vou publicar isso sem critério nenhum. A minha jura para a fonte, porque a gente, o jornalismo é uma coisa, é uma profissão linda, eu acho. Mas ela dava muito trabalho. Então você recebia um negócio de uma fonte, você ia publicar o negócio, você pegava o dia primeiro, como é que aquela fonte aparecia em relação àquela notícia. Tem um caso célebre na Folha de São Paulo, a professora deve se lembrar. Em uma época que a Folha publicou uma lista chamada Lista dos Improdutivos, que eram os professores da USP que ganhavam sem produzir nada, não sei quantos semestres. Sem produzir nada, sem produzir um paper, sem produzir uma publicação, um resultado de pesquisa, como se isso tudo fosse mensurável, assim, em espaços curtos de tempo, né? Mas ok, por esse critério, vamos admitir esse critério. O professor que não publica nada durante 4 semestres consecutivos pode ser um critério. Então, certa vez tinha um reitor da USP, que se chamava José Oliveira, depois foi ministro. Esse cara entregou para a Folha uma lista de professores que não publicavam. Aí, quando os jornalistas foram analisar a lista, descobriram que o próprio Oliveira estava na lista. Ele não se deu o trabalho de olhar a lista que ele entregou para o jornal. Daí foi aquele drama. Bom, vamos ouvir os professores citados na lista. Quem é que nós vamos ouvir em primeiro lugar? O Oliveira, lógico. Certo? Vamos ouvir o Oliveira. Chegou lá, o Oliveira falou: não, gente, tira o meu nome. Não, mas professor, se o seu nome está injustamente colocado na lista, é justo que a gente pense que tenha outros nomes também injustamente colocados na lista. Não, mas é um engano que pode ter acontecido com o senhor, pode ter acontecido com outras pessoas. Vocês veem que é uma postura, é uma atitude do jornalismo. E a lista não foi mudada, e ali, claro, obviamente, a gente não poderia mudar a lista, e ela foi publicada com o nome do Oliveira. Exatamente. Podemos mudar essa chave melhor, era uma coisa que não era dada de barato nas redações. Não era. É importante a gente lembrar que o jornalismo nem sempre foi essa droga até hoje. Esse jornalismo veio das grandes corporações. No entanto, hoje, como é que é? Hoje, cara, te passa a informação
Ele fala, o próximo passo que você passa para o teu concorrente, e você escolhe. Então, você como fonte escolhe o veículo que seja mais difícil e maior alcance. Via de regra, esse veículo se chama Rede Globo, Organizações Globo, Sistema Globo. Então o que acontece? Nos dias seguintes, é aquela coisa, ou é a Veja. Então nos dias seguintes é todo mundo repercutindo juntos, todo mundo repercutindo a mesma coisa, e um jornal citando outro jornal, e um veículo citando outro veículo, como se houvesse nenhuma investigação e nenhuma realidade de competição entre uma mídia e outra. Então aquilo que a gente via antes, bem ou mal, a gente adorava. Por exemplo, o Estadão, uma vez a Folha cometeu um erro, que era um erro, esse erro eu acho até humano demais, que um jornalista escreveu, já morreu, escreveu que Jesus Cristo morreu enforcado. Confundiu os barbudos, né? Então, ele morreu enforcado foi Tiradentes, mas confundiu os barbudos e saiu essa coisa. E no dia seguinte, saiu um errão, que é engraçadíssimo, e é antológico, no sentido de anta mesmo, é muito bem que um erro antológico que fala assim, diferentemente do publicado na edição do dia tal, Jesus Cristo morreu crucificado e não enforcado. Mas muito lindo. Mas isso, obviamente, é um ato falho, qualquer pessoa sabe que ele foi um ato falho, né? Obviamente, ele não achava, ele nunca achou. Mas aí veio uma piada, na redação do Estadão era a piada, e todo dia eles colocavam essa piada, havia uma rivalidade. Isso aí acabou, hoje esse é um grande partido único. E o que aconteceu na prática? O que aconteceu foi o seguinte: aquilo que já seria uma crise enorme, dada pelas condições tecnológicas, virou uma crise ética mesmo. Os jornais claramente chegaram e falaram: nós vamos contar a história deste lado, e desse lado vai ser diferente. Com isso, um monte de gente, então, se a gente pegar as eleições de 2014, 54 milhões de pessoas votaram na Dilma. Independente do que julgar o governo da Dilma, não estou falando de nada de nenhum juízo valor, mas o fato é que no dia seguinte, os jornais todos tinham virado de costas para 54 milhões de eleitores e publicado só a porcaria sobre aquele governo. Só, todos os dias. Então era a Rede Globo com aquele, depois do mensalão, a gente teve já aquela figura dos canos imundos jogando dinheiro. A gente acha, quase natural, está fazendo uma matéria sobre a São Paulo chama Sabesp, que era o esgoto. Uma matéria sobre a Sabesp, todo dia aparece o esgoto. E a gente naturalizou isso. Ninguém se escandaliza, mas é uma loucura. É o cúmulo da editorialização, você apresentar uma notícia assim, dessa maneira. Todo mundo fica chocado se fosse uma privada. Mas aquilo não virou tão natural que parece uma matéria de água e esgoto, tranquilo. Mas o fato é que todo mundo repercute a mesma coisa. Com isso, um monte de gente, não só professor, mas um monte de gente deixou de assinar os jornais. Deixou aquilo que era obrigatório. Eu fui estudante contra a ditadura, militando no movimento estudantil. A gente tinha orgulho de andar com o jornal embaixo do braço, né? Andar com as revistas embaixo do braço. Era uma coisa assim, sabe? Eu sei o que eu estou falando. Todo mundo andava com o jornal debaixo do braço. Claro que hoje em dia não andaria com o jornal debaixo do braço, porque tem as redes, mas nem as redes sociais desses jornais são compradas, mas são acessadas. Então, o que eu acho é o seguinte, é uma crise terrível. Ao mesmo tempo, então gerou um ciclo vicioso, no pior sentido, porque com isso a receita dos jornais caiu drasticamente, o alcance desses jornais caiu drasticamente. Então, por exemplo, eu, numa época que eu trabalhei na Folha, e era um projeto Folhão. A Folha vendia 1,5 milhão de jornais aos domingos. Lembra disso? Era uma loucura. O jornal era dessa grossura. A gente pegava um jornal, um passe embaixo da porta. Era uma coisa assim,
o jornal da assinatura não passava embaixo da porta, era anúncio, anúncio, 1,5 milhão de jornais, era uma loucura, massificados, era uma coisa incrível. A redação lotada de gente, empregos mais empregos, salários altíssimos. Os jornalistas nessa época começaram a acreditar que eles eram a elite. Começaram a acreditar porque eles frequentavam os salões. Os editores eram celebrados como grandes personagens da nossa história. Bom, hoje em dia, a Folha, acabou de sair o IBC, a Folha está vendendo 130 mil. 130 mil! É sensacional, gente. 130 mil. E é dessa finura. Deixou cadernos, deixou um monte de coisa. Abriu e tinha 1 milhão de revistas. Comprou um prédio, alugou um prédio na Marginal Pinheiros, que era assim, quando mudou a redação, quando as redações mudaram para lá, e eu estava trabalhando na Veja, quando mudaram as redações para lá, era uma loucura. Tinha sauna, tinha piscina, e se você desse uma puta sorte, você podia chegar um dia e ir na piscina e nadar com o Roberto Tivita. Isso aí não era qualquer coisa. Então era um mundo maravilhoso, um mundo rico, vários salários por ano, além dos 13, bônus, era tudo. Bem, o que aconteceu? A maior crise. Aquele prédio lá, você passa por aquele prédio, são andares, mais andares, mais andares, mais andares vazios. Agora eles vão mudar desse prédio. E o tal do busto do Victor Tivita, que foi inaugurado com pouca circunstância, o busto do Victor Tivita, fundador da Editora Abril, já está desalojado, já deve ter se derretido. Uma loucura. Então, o que aconteceu? Com isso, as redações foram enxugando e os jornalistas foram sendo mandados embora, vocês sabem disso. Mandados embora aos magotes, aquela coisa lá do passaralho, né? Passaralho que vem milhões de pessoas na rua. Com isso, piorou ainda mais, porque aquilo que já era partidário perdeu a graça também. Por quê? Porque poucas pessoas para fazer jornalismo. E o jornalismo é um negócio de olhar. Não adianta você pegar e falar, vou telefonar, fazer jornalismo por telefone. O cara tem que fazer 5 pautas por dia, e ele não pode pegar um carro para ir até o local. Não é São Paulo, o cara tem que percorrer aquela marginal e aquilo lá está sendo congestionado. Então ele faz por telefone. Vamos apurar uma chacina por telefone. Apurar chacina por telefone. Apurar chacina por telefone. Então acabou. O jornalismo hoje, que se faz em São Paulo, é um jornalismo feito um quadrilátero, que a gente teve um trabalho que media 4 quilômetros de lá. Então a praça está certa, 4 quilômetros. Saiu dali, virou um país estrangeiro. Então você vai para Osasco, mas tem que matar mais de 20. Porque se matar menos de 20, você não sai da redação. É por telefone. Então, com isso, os jornais ficaram medíocres. A verdade é essa. Quer dizer, você que se sentia até um tempo atrás obrigado a pegar e olhar quase todos os cadernos, hoje em dia, se você lê uma notícia durante o dia na Folha, você vai falar, hoje fui bem, do Estadão, a mesma coisa do Globo, no Rio de Janeiro, professor, pior ainda, porque no Rio aconteceu que tudo virou Globo. Isso é mais legal ainda, né? Tudo no Rio é Globo. Tem a Globo, a Rádio Globo, tem o Jornal Globo, tem o SBT Globo, tem tudo no Globo, é uma coisa linda. Então, em vez de ser várias facções criminosas, é uma só que domina ali. Ali é só uma facção criminosa. O resultado é o seguinte, é que o jornalismo se empobreceu loucamente. Então isso é o lado deles. O jornalismo não. O tal do modelo de negócio. O modelo de negócio está em crise. Quem está em crise? Eles. A empresa deles. O negócio deles. Eu estou morrendo de pena, mas eu não estou. Porque aquilo lá é uma coisa... eu estou no local sagrado do sindicato do jornalista. Então,